Esta viagem às profundezas mais obscuras da história humana revela as contradições e as potencialidades que existem em todos nós. No fluxo normal da vida, já alguma vez parou para pensar, talvez numa manhã em que estava sentado à secretária, perdido no trabalho de rotina? Mesmo que se considere sempre uma pessoa virtuosa e bem-intencionada, tem consciência do limite invisível, o abismo moral, que o espera? É nesse momento, na monotonia da vida cotidiana, quando se depara subitamente com uma situação em que o certo e o errado já não são tão claros como antes, que pode aperceber-se da fragilidade do seu verdadeiro eu. Esta ideia não é exclusiva das grandes catástrofes ou tragédias históricas. Mesmo nos pequenos momentos da nossa vida cotidiana, um momento inesperado de fraqueza, uma omissão inocente ou uma simples reação impulsiva podem revelar a natureza dupla, o potencial para o bem e para o mal, que existe no fundo da nossa personalidade. Ocupar uma pequena parte de uma propriedade que não lhe pertence ou utilizar a internet sem fios do seu vizinho sem autorização são, na verdade, pontos de partida que o conduzem lentamente por esse caminho perigoso. Porque essa realidade existe. Pequenas infrações podem revelar gradualmente o lado negro de uma pessoa ao longo do tempo. Se olharmos para esta ideia de uma perspectiva diferente, podemos pensar no efeito Lúcifer, escrito pelo famoso psicólogo Philip Zimbardo. Nesta obra, Zimbardo coloca a questão: como é que as pessoas boas se podem tornar más? E revela um facto tão surpreendente como a resposta que dá. O mal está muito mais próximo do que pensamos. De fato, nenhum de nós se pode considerar completamente inocente ou intocável. Dentro de cada um de nós existe o potencial para a escuridão que pode emergir em determinadas circunstâncias. E para compreender quão próximo está esse potencial, basta referirmos-nos a várias experiências e observações da natureza humana. Pense bem, como pessoa comum, talvez os pequenos erros que comete em casa, ou os minúsculos desvios que demonstra no seu ambiente social, o aproximem do limiar desse limite invisível e perigoso. Mesmo que se defina como uma pessoa virtuosa e conscienciosa, esta contradição que existe em cada ser humano pode abalá-lo inesperadamente, porque o seu caráter não é fixo e imutável, está constantemente a ser moldado pela influência do seu ambiente, da sociedade e das experiências por que passa. Esta estrutura flexível da natureza humana pode, por vezes, causar mudanças tão súbitas e destrutivas que de repente nos encontramos numa situação terrível. Como exemplo disto, podemos recordar a experiência de Milgram, talvez uma das experiências mais marcantes. Nesta experiência, um indivíduo comum assumiu o papel de professor e foi obrigado a dar choques elétricos de intensidade crescente ao aluno sempre que este cometia um erro. Embora no início fossem dados choques ligeiros, à medida que a experiência avançava, o nível dos choques começou a ultrapassar os limites da letalidade. Embora o estudante gritasse de dor, sob as instruções da figura de autoridade com uma bata de laboratório branca à frente da experiência, a maioria dos participantes continuou até atingir níveis elevados de tensão. Os resultados mostraram que cerca de 65% dos participantes atingiram o nível máximo de choque. Este facto ilustra de forma dramática como, sob pressão, os seres humanos podem ser levados a comportamentos que normalmente seriam inaceitáveis. Outra experiência que tem um efeito semelhante e que ultrapassa os limites da psicologia humana é a experiência da prisão de Stanford. Nesta experiência, 24 estudantes universitários saudáveis foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um assumiu o papel de guarda e o outro o papel de prisioneiro. Num curto espaço de tempo, os guardas começaram a abusar do poder e da autoridade que lhes eram conferidos. Os prisioneiros foram privados das suas identidades, numerados e sujeitos a tratamentos desumanos. Estes jovens, que normalmente não tinham problemas psicológicos, começaram a comportar-se cruelmente uns com os outros em apenas alguns dias. Esta situação é um indício impressionante de como as condições sociais e psicológicas em que as pessoas vivem podem ser eficazes. Através desta experiência, Zimbardo transmite a mensagem de que, em condições favoráveis, ou talvez desfavoráveis, a estrutura moral do homem pode ser levada pelo vento como um castelo de areia. No entanto, estas experiências revelam que a natureza humana não se limita a experiências psicológicas, mas pode também estar relacionada com acontecimentos dramáticos ao longo da história.
Por exemplo, a história de Frederick, um americano comum, é um exemplo que dá que pensar. Embora Frederick fosse um indivíduo comum e normal que jogava beisebol em criança e apreciava a tarte de maçã caseira da sua mãe, mais tarde teve de testemunhar as atrocidades desumanas cometidas na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. A sua vida evoluiu numa direção completamente diferente sob a influência do ambiente em que se encontrava. Apesar de nunca se ter considerado uma pessoa violenta, o ambiente de opressão e horror a que foi exposto fez aflorar o seu lado negro. Este exemplo prova que existe um potencial em cada um de nós, por mais vulgar que pareça, que pode tornar-se mal em determinadas condições. Assim, à luz destas experiências e exemplos, o que é que determina o lado negro da natureza humana? Segundo Zimbardo, uma das principais razões para isso é a obediência cega à autoridade e a fuga à responsabilidade pessoal. O facto de os sujeitos da experiência de Milgram obedecerem às instruções da figura de autoridade, afastando de si próprios a responsabilidade pelos choques que administravam ao aluno em sofrimento, ilustra bem esta situação. Desde que as pessoas não sintam diretamente as consequências dos seus actos, podem silenciar a sua própria consciência, transferindo a responsabilidade para os outros. Esta é a base da mentalidade. A culpa não é minha, é dos outros. Tão comum na sociedade moderna, a perda da individualidade, a desindividuação, é também uma parte importante desta transformação sombria. No meio de uma multidão ou de um ambiente anônimo, a pessoa começa a perder-se e pode esquecer a sua identidade, as suas responsabilidades e até os seus valores humanos. Um investigador deu o exemplo de encontrar um carro abandonado no bairro do Bronx, completamente destruído em poucas horas, enquanto o mesmo carro estava intacto numa zona semelhante em Palo Alto, onde as pessoas se conhecem e existe um sentido de comunidade. Isto mostra até que ponto o sentido de responsabilidade do indivíduo pode ser diminuído num ambiente de anonimato e até que ponto pode resultar num comportamento destrutivo. Outro facto assustador é que as pessoas deixam de ver o outro como um ser humano. Quando as pessoas animalizam o outro e se tornam indiferentes ao seu sofrimento, os actos de maldade podem ser gradualmente justificados. Tal como no caso do genocídio, do assassínio em massa e de outros crimes desumanos, o processo de desumanização entorpece a consciência dos perpetradores e torna-os aceitáveis mesmo para grandes sectores da sociedade. Os actos perversos podem ser apresentados como necessários e obrigatórios, através de palavras cuidadosamente escolhidas, termos suavizados e discursos ideológicos. Assim mesmo, os acontecimentos mais atrozes da história da humanidade são, em certa medida, racionalizados. No meio de todas estas realidades sombrias, o que emerge como um raio de esperança é o potencial para o bem nos seres humanos, porque, embora o potencial para se desviar para o mal esteja em cada um de nós como uma semente, há também um poder salvador em cada ser humano. Nos pequenos momentos da vida cotidiana, estas escolhas de que talvez nunca nos apercebamos, mas que são extremamente críticas, podem fazer de nós heróis ou monstros. Escolher entre o bem e o mal é uma luta sem fim que se repete a cada momento. Imagine que um dia, no metro ou num ambiente cheio de gente, quando os outros hesitam ou preferem ficar passivos, você age conscientemente e dá uma ajuda. Por exemplo, ao reunir coragem no meio da multidão, salva a vida de outra pessoa sem se colocar em perigo. Este é um exemplo de verdadeiro heroísmo. O heroísmo nem sempre se manifesta em grandes batalhas ou vitórias épicas. O verdadeiro heroísmo reside na capacidade de tomar decisões pequenas mas eficazes e corretas no dia a dia. A coragem nem sempre se mede pela força física ou por capacidades sobre-humanas. Por vezes, mesmo nas circunstâncias mais normais, a determinação de fazer o que é correto é uma virtude verdadeiramente enobrecedora. No entanto, para fazermos estas escolhas corajosas, temos, antes de mais, de nos reconhecer e enfrentar a escuridão que existe dentro de nós. Dentro de nós, talvez sem o sabermos, estão as sementes do bem e do mal. Por conseguinte, o importante é aceitar esta luta interior e decidir qual o caminho que queremos seguir, escutando constantemente a nossa própria consciência. É de facto a responsabilidade mais fundamental da vida rever em cada momento quem somos, que valores defendemos, com que crenças agimos.
Muitos psicólogos afirmam que o caráter humano não é fixo, pelo contrário, está em constante mudança sob a influência de fatores ambientais, pressões sociais, normas culturais e experiências pessoais. Esta mudança pode por vezes ser positiva e por vezes destrutiva. Por exemplo, o tempo que passa com o seu círculo de amigos, o apoio que recebe da sua família ou as experiências que tem na sociedade têm um impacto na formação do seu caráter sem que se aperceba. No entanto, isto também significa que pode cair sob a influência de forças incontroláveis. Embora cada indivíduo seja dotado de valores únicos, em determinadas situações, esses valores podem ser corroídos. Para o evitar, é necessário ouvir sempre a nossa própria voz interior, questionar e fazer escolhas conscientes, em vez de obedecer cegamente ao que os outros dizem. Neste ponto, é vital para o bem-estar geral da sociedade observar o equilíbrio entre o bem e o mal dentro do ser humano, porque se não conseguirmos combater as trevas dentro de nós, podemos estar à beira do desastre como sociedade. Em suma, o espírito humano é complexo e tem duas faces. Por um lado, há os valores que nos tornam virtuosos e conscientes. Por outro, há o risco de nos perdermos na pressão social, na obediência cega à autoridade e no anonimato. Todos os dias, todos os momentos, temos de escolher entre estas duas forças opostas. E essas escolhas podem determinar a vida de uma pessoa e, por vezes, até o destino de uma sociedade. Embora as possibilidades oferecidas pela tecnologia e pela vida moderna, na época em que vivemos, levem, por vezes, as pessoas a ter excesso de confiança e até mesmo a serem imprudentes, enquanto sociedade consciente, não devemos esquecer a nossa responsabilidade. Neste contexto, no mundo de hoje, os perigos do anonimato através das redes sociais e das ferramentas de comunicação digital estão a aumentar. Na internet, as pessoas perdem o sentido de responsabilidade que têm na vida real e podem mostrar-se em papéis completamente diferentes, mesmo com uma identidade agressiva. Esconder-se atrás do ecrã e realizar ataques verbais, discursos de ódio ou mesmo actos organizados de intimidação é o lado negro da era moderna. No entanto, isto é apenas um sintoma. O verdadeiro problema é a obediência cega à autoridade e à multidão, esquecendo a responsabilidade interior de cada um. Neste momento, a responsabilidade mais importante de cada um de nós é questionarmos-nos constantemente, pensarmos no que está certo e errado e ouvirmos a voz da nossa consciência em todas as situações. Nunca podemos prever quão pequena ou aparentemente insignificante uma omissão pode levar a consequências devastadoras no futuro. Isto deve-se ao facto de a natureza humana ser fundamentalmente flexível e mutável. Pessoas diferentes podem reagir de forma diferente nas mesmas circunstâncias. E embora esta diversidade constitua a riqueza da sociedade, também traz uma incerteza perigosa. Por conseguinte, cada momento da vida está repleto de pequenas, mas significativas escolhas. Talvez hoje, nos momentos em que podemos menosprezar a outra pessoa com apenas uma palavra ou uma frase, sem ferir ninguém no ecrã, possamos realmente desencadear esse potencial obscuro dentro de nós. Por outro lado, ao fazermos um pequeno favor ao mesmo tempo, podemos talvez melhorar o dia de um estranho e até tocar na sua vida. A essência de ser verdadeiramente humano reside na capacidade de manter um equilíbrio constante entre estes dois extremos. À medida que nos conhecemos, que percebemos onde estão os nossos limites e em que momentos e quão fracos podemos ser, podemos de fato dizer que renascemos todos os dias. Porque cada novo dia oferece-nos outra escolha, ou somos atraídos pela escuridão e arrastados para o mal, ou ouvimos a voz da nossa consciência e escolhemos fazer o que está certo, apesar das dificuldades do momento. Estas escolhas criam um grande exemplo de heroísmo. Por vezes, os pequenos passos podem ser muito mais eficazes do que os passos gigantes. Em cada momento, está nas nossas mãos traçar o nosso próprio destino, resistindo ao fluxo da vida. Em conclusão, a mensagem de O Efeito Lúcifer não só revela os aspectos obscuros da natureza humana, como também nos recorda que temos sempre o poder de escolher. Sim, a obediência à autoridade, a submissão às normas sociais e a atuação no anonimato na sociedade em que vivemos podem, por vezes, conduzir-nos a caminhos perigosos. Mas mesmo assim, é possível ver que a voz corajosa dentro de nós é suficiente para dizer não.
Na vida cotidiana, talvez sem nos apercebermos, esquecemos a nossa responsabilidade pessoal, obedecendo às normas, regras e tradições impostas pela autoridade. Esta situação torna-se a força motriz de uma linha tênue que nos aproxima do limiar desse abismo invisível. A obediência inquestionável à autoridade pode ser o início de grandes desastres, não só a nível individual, mas também a nível social. A história mostra-nos isso com inúmeros exemplos, quer se trate da experiência de Milgram, da experiência da prisão de Stanford, ou de exemplos dolorosos, como Abu Ghraib. Vemos sempre que o ato de esquecer a própria responsabilidade mina todos os valores da sociedade. No entanto, é importante recordar que, em todos estes exemplos sombrios, há sempre uma réstia de esperança, porque uma das características mais fundamentais do espírito humano é que, por mais difícil que seja a situação, ele carrega em si uma luz de bondade. Às vezes essa bondade pode aparecer apenas como um pequeno passo corajoso. Talvez se manifeste como um ato tão simples como salvar a vida de uma pessoa naquele momento crítico em que ninguém está a dar uma mão, mas tão importante como isso, aceitar o facto de que cada indivíduo tem o potencial para o bem e para o mal, é, na verdade, uma parte de estar em paz consigo próprio. Vermos-nos sempre como bons pode, na verdade, induzir-nos em erro, porque o ser humano pode reagir de forma inesperada sob a influência das condições ambientais, da pressão social e, por vezes, dos seus próprios momentos de fraqueza. O importante é manter viva esta consciência e questionar em que direção estamos a evoluir em cada momento. Hoje em dia, na era do anonimato digital trazido pela tecnologia, isto torna-se ainda mais importante. As grandes ferramentas de comunicação, como a internet, oferecem às pessoas a oportunidade de atuar sob uma máscara que as faz esquecer as suas responsabilidades na vida real, esconder-se atrás do ecrã e magoar-se mutuamente. A retórica do ódio, as mensagens odiosas ou o bullying coletivo são, na verdade, os reflexos mais atuais do potencial obscuro da sociedade. No entanto, não se deve esquecer que todas estas situações são temporárias e podem ser ultrapassadas. O principal é que o indivíduo continue a escolher a coisa certa, ouvindo sempre a sua voz interior. Em conclusão, cada momento da vida está repleto de pequenas escolhas, mas extremamente importantes. Estas escolhas que fazemos no nosso mundo interior podem tornar-nos heróis, ou, pelo contrário, podem arrastar-nos para o nosso próprio lado negro. Manter viva a luz da bondade dentro de nós, agir com consciência das nossas responsabilidades e dar passos sob a orientação da nossa própria consciência, em vez da obediência inquestionável à autoridade, são de facto algumas das virtudes mais valiosas da vida. Talvez um dia, num ambiente cheio de gente, naquele momento crítico em que todos estão passivos e ninguém está disposto a agir, seja você a tomar aquela decisão corajosa e salvar a vida de um estranho, ou mesmo fazer a diferença na sua própria vida. Porque o verdadeiro heroísmo não se manifesta em grandes batalhas ou acontecimentos épicos, mas em pequenos, mas decisivos passos, no decurso da vida cotidiana. Aceitar esta natureza contraditória da natureza humana é, de facto, a forma de estar em paz consigo próprio e com a sociedade. Ver o equilíbrio entre o bem e o mal dentro de nós torna-nos mais conscientes e mais fortes, porque em cada momento, a direção em que evoluímos depende das nossas próprias escolhas. Embora os fatores que nos rodeiam possam, de vez em quando, levar-nos por caminhos obscuros, não devemos esquecer que, no final, somos os arquitetos do nosso próprio destino. Todos os dias, as pequenas oportunidades que encontramos no fluxo da vida dão-nos a oportunidade de revelar o herói que há em nós. E este heroísmo manifesta-se não só em grandes acontecimentos, mas também em ações simples, honestas e sinceras da vida cotidiana. Ouvir a voz da nossa consciência, questionar os papéis impostos pela autoridade e agir com lealdade aos nossos próprios valores são, de facto, os requisitos mais básicos do ser humano. Talvez seja por isso que as maiores tragédias que marcaram a história da humanidade tenham ocorrido como resultado do facto de os indivíduos silenciarem as suas vozes interiores e obedecerem cegamente à autoridade. Mas há sempre uma saída. Em cada buraco escuro, esconde-se um raio de luz. Cabe a cada um de nós encontrar essa luz, porque o verdadeiro poder reside na vontade de escolher a coisa certa em cada momento. Em conclusão,
Nesta grande e complexa viagem que a vida nos oferece, temos de compreender que nenhum de nós é completamente bom ou mau. O potencial que temos dentro de nós pode levar-nos, de vez em quando, à beira do abismo, mas a cada momento temos a possibilidade de voltar atrás e dar passos virtuosos. Quando escrevemos a nossa própria história, caminhar cuidadosamente na linha tênue entre a escuridão e a luz é uma grande responsabilidade, tanto a nível individual como social. É por isso que ter consciência da direção em que vamos evoluir em cada momento é talvez uma das lições de vida mais desafiantes, mas mais importantes. Ouvir a nossa própria voz interior, ultrapassar os papéis impostos pela autoridade e deixarmos-nos sempre guiar pela nossa consciência, tornar-nos-á verdadeiramente livres, porque a liberdade é possível, não só por nos livrarmos da influência de fatores externos, mas também por vencermos as nossas lutas interiores. Com essa consciência devemos lembrar que cada novo dia é repleto de oportunidades que nos oferecem novas escolhas, que mesmo que pequenas, podem mudar o rumo da vida. E essas escolhas ou nos confrontam com as trevas que existem dentro de nós, ou nos conduzem às grandes histórias heróicas que ficarão inscritas na história da humanidade, em letras douradas. Afinal de contas, a verdadeira questão não é quem somos ou quão fortes somos, mas sim em que momentos, em que circunstâncias, temos a coragem de fazer o que é correto. Embora a nossa época esteja repleta de conveniências e bênçãos tecnológicas da vida moderna, é talvez o maior desafio para as pessoas mergulharem fundo nas suas almas e perceberem as batalhas do seu mundo interior. Em vez de aceitarmos o nosso lado negro e fugirmos dele, enfrentá-lo e optar por fazer o que está certo em cada momento, são algumas das virtudes que nos tornam verdadeiramente humanos. Afinal de contas, o fator mais fundamental que dirige a vida são as pequenas mas significativas escolhas que são feitas constantemente. Cada escolha, por mais pequena que possa parecer, desenha o mapa do nosso futuro. E enquanto desenhamos este mapa com as nossas próprias mãos, o caminho que escolhemos determina o curso das nossas vidas. Ser bom ou mal é, na verdade, um julgamento que é determinado de novo a cada momento. Por isso, o mais importante é a fidelidade à nossa voz interior, aos nossos valores e à nossa consciência quando tomamos esta decisão. Cada momento contém um pequeno milagre na vida. Talvez esse milagre esteja escondido numa pausa de apenas alguns segundos, numa pessoa que estende uma mão amiga, ou numa expressão sincera de empatia refletida nas palavras de alguém. E esses pequenos milagres levam a grandes transformações ao longo do tempo. Nutrir o bem em nós não só garante a nossa felicidade individual, como também ilumina o mundo à nossa volta. É por isso que, quando acordamos todas as manhãs e nos olhamos ao espelho, não vemos apenas um rosto, mas um ser humano que contém tanto escuridão como luz, e que é capaz de determinar o seu próprio destino. A nossa tarefa é fazer o melhor uso desse poder, dar os passos certos nessa linha tênue. É uma das maiores virtudes moldar a nossa própria vida com essas escolhas corajosas que podem tocar a vida dos outros e talvez mudá-la. Por conseguinte, embora possamos, por vezes, perder o controle no decurso da vida e, por vezes, desviarmos-nos em direções inesperadas, não devemos esquecer que as nossas escolhas, em última análise, fazem de nós aquilo que somos. Tanto a nível individual como social, conhecer a nossa própria responsabilidade e continuar a fazer o que é correto é o maior exemplo de heroísmo. Estas escolhas conscientes que faremos no nosso mundo interior são, de facto, o nosso maior escudo contra todas as dificuldades que enfrentaremos no futuro. E lembre-se, ninguém, em nenhuma circunstância, é completamente intocável ou completo. Todos nós carregamos todas as contradições do ser humano, com o lado claro e o lado escuro escondidos dentro de nós. O importante é aceitar essas contradições, lutar com elas e escolher o caminho certo em cada momento, porque a vida é um estado de constante escolha e luta. Avançar em direção à luz, sem se perder na escuridão, só é possível como resultado dessas escolhas conscientes. Por isso, dar um pequeno passo em direção ao bem todos os dias é talvez uma das maiores vitórias da vida. Descobrir o poder que temos dentro de nós, questionar os papéis impostos pela autoridade, sermos justos conosco e com os outros, torna-nos verdadeiramente livres. E esta liberdade será o nosso guia mais importante em todos os domínios da vida, seja nas nossas relações sociais,
na nossa vida profissional ou no nosso desenvolvimento pessoal. Em conclusão, as contradições que se encontram no fundo da psique humana dão-nos simultaneamente um aviso e uma mensagem de esperança. Embora as circunstâncias em que nos encontramos, as pressões que nos rodeiam e as nossas fraquezas que emergem de tempos a tempos possam conduzir-nos por caminhos obscuros, em última análise, as nossas próprias escolhas serão o elemento mais importante que nos torna quem somos. E esta escolha é uma virtude que pode ser feita de novo a cada momento, a cada minuto. Assumir o controle da sua própria vida, perguntando a si próprio: quem sou eu? Por que valores luto? Quando se olha ao espelho todos os dias, é, na verdade, a garantia tanto do seu desenvolvimento pessoal como da paz social. Porque lembre-se, o verdadeiro heroísmo não se encontra nas grandes vitórias ou nas batalhas épicas, mas sim na vida cotidiana, em escolhas simples mas decisivas. Nesta longa viagem, nunca desista de enfrentar a escuridão interior, de aceitar as suas próprias fraquezas e de ousar escolher a coisa certa em cada momento, porque no final, a história da sua vida é a soma de todas as pequenas decisões que toma, e tu tens o poder de escrever essa história da forma mais bela. Por isso, acordar todas as manhãs e traçar o seu próprio caminho entre as infinitas opções que a vida lhe oferece é o maior passo para a sua felicidade individual e para o futuro da sociedade. Ouça a sua voz interior, deixe-se guiar pela sua consciência e opte por fazer o que está certo, aconteça o que acontecer. Porque no final, aqueles que escolhem o caminho luminoso em vez de se perderem na escuridão tornar-se-ão heróis no verdadeiro sentido. Tudo está nas suas mãos. Pode orientar a sua vida com as escolhas certas em qualquer momento. Lembra-te, na linha tênue entre o bem e o mal, há sempre o poder de criar o teu próprio herói. Com este poder, podes remodelar o teu próprio destino e deixar uma marca positiva no mundo. E este é o aspecto mais elevado e significativo do ser humano.